Além do 12, 7º e 35, o senhor chegou a comandar outra unidade? Não, eu fiquei, como eu te falei, eu fiquei até capitão no 7º, né? Aí fiz CAO, saí major, fui pro TJ, e de lá eu já fui receber o convite para comandar. Também assim, uma coincidência, que eu era o responsável pelo convênio da PM com o TJ, né? Os policiais trabalham nos próprios do judiciário. E fui lá para despachar, né? Que tinha questão de pagamento, tal, tinha um ressarcimento para a instituição. E o chefe de Estado-Maior me viu assim, falou assim: tu quer comandar? Eu de terninho, todo elegante. Aí ele falou assim: quer comandar? Eu falei: pô, não posso encerrar a carreira sem esse compromisso, né? Então se prepara que amanhã tu vai assumir o 35. Nossa, publicou, né? Pai publicou naquela noite, falei: caramba. Aí fiz o desligamento do TJ e tal, pô, voltei igual aspirante, rapaz. Voltei. Vibrando. Boa demais, cara. E a pista é muito legal, cara. Até o último dia. O coronel ali recebeu o primeiro desafio de comandar uma unidade ali, pô. Muitas das vezes é um bairro, né, cara? De repente, às vezes, em alguns batalhões, é uma cidade que você tá comandando. São 5 cidades, poxa. Ali Itaboraí são 5 municípios, né? A base, a sede é Itaboraí, mas tu pega Rio Bonito, Tanguá, Silva Jardim e Cachoeira. Então, pô, só que era muita área rural, né? Mas já tinha uns probleminhas ali, essa própria reta aí que o pessoal citou aí, que era o grande distribuidor na época. A gente pegou 2 prensas lá, era uma coisa de louco. Depois desceu pro Salgueiro, então a gente perturbar lá, desceu pro Salgueiro. Hoje Salgueiro tem saída pro mar também. Salgueiro é terra, mar e ar ali, são os 5 elementos tudo reunidos ali, tudo que é de ruim. Tirando a população de bem, pô, Salgueiro é... O Vitor colocou aqui: coronel, se pudesse fazer alguma reforma estrutural na polícia, qual seria? Se o senhor, por algum motivo, fosse 01 da corporação secretário, pela experiência que o senhor passou, de unidade que o senhor conviveu e viveu, com os policiais, as necessidades da tropa, que são bem importantes, hoje em dia, para o oficial. Ali, cara, o que eu busquei mais ali, vamos dizer, hoje em dia a polícia é muito bem equipada. A gente... Poxa, a melhoria salarial já aconteceu também, aí a gente sabe que nunca é o suficiente, mas é sempre um comando atrás do outro com as suas preocupações. Então, o próprio atual secretário, Luiz Henrique, ele contratou aí 400 médicos temporários, né, que a gente estava com essa carência, aí já não tem concurso há bastante tempo, e outras melhorias que a gente tem visto aí, a questão de equipamento, de armamento. Então, é uma sequência. Acho que o que falta, talvez, pra gente, é a gente olhar com mais carinho pra tropa, porque eu via isso aí numa questão, você, às vezes, numa brincadeira que você faz com um colega que tá passando por uma dificuldade, você acaba com a vida do cara. Então, a gente ainda tem muito índice de suicídio na tropa aí, muita gente com depressão, muita gente com dependência química, tanto de drogas lícitas e ilícitas, né? Muito problema de separação. E a gente não tem aquela sensibilidade. Então, eu sempre conversei muito com a rapaziada, assim, poxa, a gente não pode dar muita coisa, mas uma folga que seja, né, que a gente sabe que tem algumas escalas que são cruéis aí, todo mundo fala: vamos melhorar a escala, até os governantes quando estão em campanha... Isso que eu perguntei pro senhor, o Witzel, isso foi perguntado para ele aqui, a respeito da escala que ele prometeu, quando ele tinha 1% de expectativa de votos, e no final ele jogou a bola pro Coronel Figueiredo. Claro. O Coronel Figueiredo foi meu comandante, meu último comandante antes dele assumir o comandante geral. Está comandando uma UPP e ele era o coordenador da CPP. Então eu sei que não foi bem aquilo, mas enfim, até por questões de educação com o convidado eu não ia rebater, mas ele jogou que o coronel informou a ele que não daria para ser feita a troca da escala. Não dá, realmente não dá, porque acontece. A gente já trabalha no limite. A polícia está com 40 mil, na época que eu entrei tinha 20 e pouco que dava conta. Mas a população era bem menor, conflitos eram bem diferentes. Hoje em dia a população está crescendo e os problemas estão surgindo. E a gente não acompanhou esse crescimento em termos de efetivo. Por muito que a gente tenha dobrado em algum momento aí, durante uma década ou mais, mas algumas gestões erradas também, como foi o próprio caso da UPP, que foi usado como uma questão política. Não tinha como a gente bancar 40 UPPs. Criou 9 mil cargos novos de policiais, tudo na UPP. E os batalhões envelhecendo, perdendo efetivo, né? E entrou esse monte de policial lá que ficou limitado naquele espaço físico das comunidades. E com o tempo depois, né, foi pulverizando, os batalhões assumiram alguma dessas, os UPPs, tirou do miolo da favela, que não estava resolvendo. Depois de um tempo, o vagabundo começa a voltar, a confrontar, né, aquelas que a gente já sabe, perdendo colegas. Então, hoje em dia, o UPP está com outra finalidade.
Mas essas políticas erradas atrapalharam um pouco a gente aí nessas melhorias. Então, a escala não pôde ser melhorada. E acho difícil alguém prometer isso agora, porque se você aumenta uma ala, você tem que reduzir efetivo. Você tem que tirar de algum lugar. Então, aquela escala de rádio patrulha 12, 24, 12, 48 é uma escala meio que cruel, mas como é que você bota uma 24, 72 para rádio patrulha? O cara não aguenta, cara. Humanamente não aguenta 24 horas de pista. Você pode ter um horário de descanso. Tem que ter. Então, infelizmente, botar uma escala, por que não bota 1260? Por que não bota 1272, como tem de operador de rádio? Tal, que... Quer dizer, tem muita coisa errada acontecendo. Nós estamos com mais, eu não sei nem exatamente. Acho que é 48 mil, cerca de 48, 49 mil. Tem menos de 50 mil. Então, mas hoje tu vê, na época tinham 2.300 policiais fora da corporação, diversos órgãos, tem na prefeitura, câmaras municipais, na própria Alerj, no Tribunal de Justiça, todo lugar tem PM. Então, regressa com esse povo, que eu vejo um monte de discussão lá quando eu estive na Alerj, pessoal pedindo, por que não tem, se a polícia tá com tantos mil? Não tá, porque tem muita gente fora também, a gente tem muito afastamento, né? Então a gente não tem esse efetivo pronto na mão hoje, de 40 mil, como apregou aí. Os caras têm que entender que tem a tal da escala. Então hoje você fazer uma alteração de escala, na realidade você está tirando efetivo de rua também. Então você tem que criar uma fórmula aí, tem que ser muito estudado, né? Eu vi agora anunciando aí, por conta dessa morte de um garoto lá em Maricá, que o prefeito vai construir um batalhão. Eu sempre fui contra abrir novos batalhões, né? Porque você cria o batalhão sem aumento de efetivo. Vai tirar da onde? De onde já tem. Então você vai enfraquecer algum lado. Então eu falei, a gente tem que brigar por efetivo e equipamento, e viatura. Agora, de onde tira? Regressa esse povo todo aí que vai melhorar para todo mundo. Mas a gente sabe que é difícil. Mas hoje você mexer com uma escala de uma corporação que atende... Maricá pega o 25, né? Não, pega o 12º. O 12 ainda? Mas se você cria uma unidade nova, já tem vamos dizer, com a extinção do 13, se eu não me engano, eu não sei a nomenclatura, mas tinha autorizado a construção, já está em DO. 13, o em primeiro Araruama. Também foi encerrado. Eu acho que manteve a nomenclatura do 13, se eu não me engano, em Araruama. Mas já tem antigo também. Mas como é que você constrói hoje um novo batalhão? O cara, poxa, como eram os DPOs e algumas cabines antigamente. O DPO que a gente fala é um destacamento longe da sede para irradiar todas as formas de policiamento. Essa era a teoria. De uns tempos para cá, a própria Niterói tem vários DPOs dentro de uma cidade. Não sei nem quantos tem agora, não tem exatamente, né? Criaram companhias destacadas. E cada vez que você cria uma base fixa, seja uma cabine, um DPO, como queira chamar, você perde no mínimo 3 policiais, né? Para guarnecer 24, que seja uma escala de 24 48, que é uma escala cruel também, que o cara não tem final de semana. Sim. Por isso que eu entrei voltando à sua pergunta. Meu irmão, o cara não precisa nem fazer ato meritório. Dá uma folga pro cara, pelo menos passar aquele final de semana com a família. Escolhe a folga, sexta, sábado, domingo. Porra, eu ganhava o cara molinho, cara. Eu até falo comigo, acho que eu já prescreveu os crimes que eu cometi. Mas eu dava folga no RAIS. Porque o cara não era meu. Então, mas eu falo assim, gente, olha só, eu estou brigando pela meta, vocês estão me ajudando. Eu não posso botar você para concorrer quando eu for gratificado. Mas faz o seguinte, se tiver flagrante, com arma ou preso, tal, eu dava folga. Mas formalizava. Porque o Estado está pagando, é uma impropriedade que eu cometia. Mas era uma forma de incentivar. Eu posso dar pro cara é carinho e folga. Né? Eu acho que foi que deu certo por onde eu passei, aquela forma de conduzir as coisas, de não punir ninguém. Acho que na conversa, um esporro meu valia mais do que uma punição. Então... Os caras, me entendiam e eu recuperei muita gente ali com problema. Poxa, tem vários casos aí de policiais que chegaram lá, arrasados, eu na conversa, tá numa sugestão, numa dica que eu dei e tal. Eu consegui recuperar até problema com droga. Então, como eu te falar, a tropa se vicia, né? Porque às vezes é problema mesmo, o cara bebe, se droga, arruma amante, eu não, graças a Deus não fiz nada disso, nem amante, nem droga, nem cigarro.